Se você encontrou, se coloque em pé comigo e vamos ler a Bíblia. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Tá certo, hein? A versão totalmente diferente da minha, mas vamos lá, irmão. Então vou ler lá. Jesus disse ainda: sabemos que o empregado fiel e inteligente, na minha versão está prudente, que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas, se o empregado for mau, pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar. Então, começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí, o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará para ir para o lugar onde os hipócritas vão. Ali, ele vai chorar, ranger os dentes de desespero. Amém? Senhor Deus, fala ao nosso coração, ministra, Senhor Deus, com cada um de nós. Pai, Senhor Deus, eu sei que cada um de nós pode melhorar. Cada um de nós pode ser melhor do que tem sido. Ó Pai, eu posso me esforçar para ser melhor. Tanto mais, Senhor Deus, quanto sabemos que a vinda do Senhor se aproxima. Então, Pai, faz, Senhor Deus, a Tua vontade em nosso coração, ministra a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Quem já trabalhou aqui em firma, empresa? Toda firma, toda empresa tem aqueles gaiatos, que eles são até bem vistos, às vezes pelo patrão, e mal visto pelos próprios empregados. É aquele sujeito que ele empurra o dia com a barriga, é aquele sujeito que não se compromete muito com o trabalho, só que quando o patrão aparece, ele se transforma. Ele vira o empregado ISO 9002, né? Porque o patrão está olhando. O patrão não é onipresente. Hoje em dia, a dificuldade desse tipo de funcionário aumentou muito, não é verdade? Porque hoje, todos os lugares que você vai tem uma câmera, né? Então, esse tipo de funcionário, a vida está ficando cada vez mais difícil para ele, porque o patrão não precisa estar presente, e ele não sabe quando aquela câmera está olhando para ele ou só está lá figurando. E de igual forma, irmãos, desde sempre, o nosso Deus, ele já usa dessa tecnologia desde que o mundo é mundo. Hebreus 4:13 diz o seguinte, que todas as coisas estão nuas, patentes, perante os olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Então, queridos irmãos, a volta de Jesus, ela não será anunciada com tempo hábil para que a gente se prepare.
Aliás, ela está sendo anunciada com tempo hábil para que a gente se prepare. Mas não é tipo assim, eu e o irmão Oswaldo, que a gente corre, né? A corrida tem uma data marcada. Então o corredor fala, não, eu vou começar a me preparar porque a corrida é lá, mas não tem data. A volta de Jesus não tem data. Então, ela está sendo anunciada para que eu e você estejamos preparados. Porque Jesus não vai vir para preparar, ele vai vir para revelar quem está preparado e quem não está preparado. Esse texto, irmão, Jesus está falando sobre a sua volta. E ele usa a parábola do servo fiel e do servo infiel para ensinar pelo menos 3 coisas: vigilância, fidelidade e responsabilidade espiritual. Vigilância, fidelidade e responsabilidade espiritual. Então, eu quero caminhar com os irmãos com pelo menos 5 questões que esse texto nos ensina. A primeira é o seguinte: o servo fiel, ele vive conectado a Deus com o propósito. O verso de número 45 diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa? Quem é esse servo fiel e prudente? Então, Jesus destaca 2 qualidades do servo preparado: fidelidade e prudência. A palavra de Deus diz: vede prudentemente como andais, não como nécio. Então, o servo fiel, irmãos, ele não vive distraído, sabe? Ele não se distrai com as coisas desse mundo, ele não tira temporadas de fé e temporadas sem fé. Não, ele vive alinhado com o propósito de Deus. Porque, irmãos, quem está conectado com Deus, não vivemos por impulso. Eu costumo dizer o seguinte: intensidade não é melhor do que constância. Constância é melhor do que intensidade. E voltando ao exemplo da corrida, o irmão Oswaldo sabe disso, nas grandes maratonas, eles botam os coelhos. O que é o coelho? É alguém que tem muita intensidade. Ele dita o ritmo da prova, ele sai e o pessoal fica doido porque fala: esse cara vai ganhar. Ele está indo rápido, eu não posso deixar ele abrir distância. Os corredores experientes sabem, isso aí não vai longe não. Porque ele abre para correr, se é uma maratona, 10, 15, 20 quilômetros no máximo. Mas ele não corre a corrida inteira. E muitas vezes ele nem conclui a prova. Então, mais correto está o constante. Por isso que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 15, 58, e eu gosto muito desse versículo: portanto, amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. E nós precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus. Ele diz lá em João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. E para ele é tudo o que fazemos. Colossenses 3, 23 diz: fazei tudo como se fosse para o Senhor. Tudo é o quê? É tudo, irmãos. É tudo. É o trabalho que eu executo secularmente, é as minhas relações com qualquer que seja a pessoa, porque o servo fiel, ele tem essas 2 características: fidelidade e prudência. Em segundo lugar, irmãos, o servo fiel, prudente, preparado, cumpre sua responsabilidade. Ele vai dizer também lá: olha,
para dar-lhes o sustento a seu tempo. Ele está cumprindo o propósito. Ele não está somente esperando a vinda do Senhor, ele trabalha. Ele trabalha porque a preparação espiritual, irmãos, não é um compromisso de passividade. A preparação espiritual é um compromisso de atividade. Eu já falei com os irmãos que a palavra esperança, ela tem duas vertentes. Ela está ligada à espera do verbo esperar, mas ela está mais ligada à espera do verbo esperançar. E qual é a diferença? A espera do verbo esperar é uma espera passiva. Eu estou esperando o ônibus. Então eu estou ali esperando o ônibus. Eu estou esperando na consulta. Eu estou ali. Agora, a espera de esperançar é uma espera ativa. Enquanto eu espero, eu estou fazendo o que precisa ser feito. Então, a esperança do cristão e a espera do cristão é esperar Jesus sem ficar parado. É esperar Jesus vivendo ocupado. E ocupado com o quê, pastor? Com aquilo que ele nos mandou fazer. O que Jesus nos mandou fazer, irmãos? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregando a palavra das mais diversas formas, se envolvendo. É como um agricultor, irmãos, ele não joga semente e tão somente fica esperando. Não, ele cuida da terra, ele tira a erva daninha, ele rega. Por quê? Porque ele quer ver o crescimento. Então, ele cuida e vigia. Tiago 1,22 diz: sede praticantes da palavra. Praticar a palavra. Lucas 12,35 diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Candeia acesa. E eu lembro do Eclesiastes que diz: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Em terceiro lugar, irmãos, o servo fiel, ele vive como se Jesus fosse voltar hoje. Olha o verso 46, bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Irmãos, o Senhor não é prudente viver sem estar ativo. Esse versículo sinaliza isso. Olha, bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor vier, achar fazendo assim. Então, se esse é o bem-aventurado, quem não é o bem-aventurado? É o servo que está displicente, é o servo que está procrastinando. O que é procrastinar, pastor? É deixar para depois aquilo que eu preciso fazer agora. Então, irmãos, isso é um alerta para cada um de nós, porque a bênção não está apenas em começar bem, a bênção está em permanecer fiel até o fim. E aí uma pergunta para cada um de nós: eu estou hoje melhor do que quando eu comecei? Eu estou hoje mais engajado na obra do Senhor quando comecei? Eu estou hoje servindo com a mesma alegria que eu servia quando eu comecei? Com o mesmo entusiasmo? Essa é uma resposta que você não pode dar por mim e eu não posso dar por você. Apocalipse 16:15 diz: bem-aventurado aquele que vigia, está vigilante. O que é que Pedro nos aconselha? Irmãos,
sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, ou ao redor, é a mesma coisa, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então precisamos estar, irmãos, com o Senhor, antes que Ele venha para nos levar. Quarta lição, irmãos, que o servo negligente, ele se desconecta lentamente. Olha o que diz o 48. Porém, mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, se desconecta da missão. E não é algo, irmãos, que a gente faz, às vezes, da noite para o dia. A vida, na verdade, são processos. Processos. Por exemplo, ninguém entra na academia hoje e sai, né, musculoso, fortão. Ninguém emagrece da noite para o dia. São processos. E a vida é esse processo, e a desconexão com Deus, irmãos, também é um processo. Não acontece de repente. Às vezes, irmãos, antes de se abandonar a prática, se abandona a consciência. Consciência de que eu preciso fazer, que Deus é bom. Eu posso estar aliado com alguma coisa, com alguém, passando uma dificuldade, mas Jesus, ele continua sendo maravilhoso. E é a Ele que eu sirvo. É a Ele que eu sirvo. É a Ele que eu me dedico. Por isso, irmãos, nós precisamos, sobre todas as coisas, guardar o coração. Existem muitas coisas, irmãos, que podem roubar o nosso coração. Mágoas, ressentimentos, fala que às vezes entrou como uma flecha no nosso coração, mágoa por alguma coisa que às vezes a outra pessoa nem sabe, mas Provérbios 4, 23 diz categoricamente isso: sobre tudo o que se deve guardar, que dele procedem as saídas da vida. Guarda o coração. Você pensa, irmãos, não sou diferente dos irmãos. Às vezes vem situações que flertam conosco para perder o coração, para desanimar. Mas eu me volto para a palavra e volto para quem e do porquê. Por quê? Porque Ele me amou. Para quem? Para Ele que me amou. E em quinto e último lugar, esse texto revela, irmãos, o fim que está preparado. Verso de número 50. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora que ele não sabe. E o verso 51, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Quem é o hipócrita? É o ator. Hipócrita era um ator, era alguém que representava ser uma coisa que não era. E pode enganar a muitas pessoas, mas não ao Senhor. E o texto termina de uma forma muito dura, porque diz: e ali haverá pranto e ranger de dente. Irmãos, isso é duro. Eu temo e tremo diante dessa palavra. Porque nós vamos prestar contas ao Senhor. A volta dele será repentina e será definitiva. Não é alguma coisa que, por exemplo, alguém chama atenção e você diz assim: não, tá bom, não faço mais. Né? Falei até com
com a irmã Letícia, as crianças estavam ali, né? E fazendo o que não devia, cheguei chamando atenção, não, tá bom, não faço mais. Eu falei, é bom fazer mesmo. Mas tem oportunidade. Agora, no último dia, não vai dar para dizer assim, Senhor, tá bom, não vou fazer diferente. Não. É definitivo. É definitivo. A oportunidade, irmãos, é agora. A oportunidade é hoje. Para que eu deixe a mágoa de lado, para que eu deixe o ressentimento de lado, para que eu volte, para que eu me desperte, porque naquele dia haverá só uma pergunta que eu e você teremos que responder. Meu filho, por que você não estava conectado comigo? Por que você se conectou à mágoa? Por que você se conectou ao problema? Por que você se conectou à tua luta, à tua dificuldade? Precisamos, irmãos, nos conectar ao Senhor. E hoje é dia de ajuste, é dia de reconexão. Se o Wi-Fi caiu, você não consegue acessar, você tem que reconectar. Então, irmãos, às vezes a gente tem que parar e nós temos que nos reconectar ao Senhor, preparar-se hoje, porque Ele pode voltar a qualquer momento. O versículo anterior desse capítulo, o versículo 44, que nós não chegamos a ler, mas leio agora, deixa eu ver como é que está na versão da transparência, versículo 44, pode voltar aí, estamos no 51, 44, já que estamos usando essa versão. Por isso, estais vós preparados também. Em que não penseis. O hino de número 259 do nosso cantor cristão, que muito tempo não ouço cantar na íntegra, diz assim: amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Queria que você abaixasse a cabeça e falasse com o Senhor. E talvez você precise ainda aceitar a Jesus na sua vida. Se você ainda não fez, hoje é o dia, hoje é a oportunidade. Mas talvez você precise se reconectar com o Senhor. Então, quer você queira aceitar a Jesus, quer você queira dizer, Senhor, eu quero me reconectar ao Senhor, porque eu tenho andado, Senhor Deus, de uma forma, Senhor Deus, pior do que já estive. Talvez você já orou mais, você já foi mais ativo na obra de Deus, mais participativo, mais integrado, mais integrada. Quem sabe o Espírito Santo de Deus está falando. Se você achar que é o pastor, nada vai mudar e talvez o seu coração se feche ainda mais. Mas se você entender que é Deus quem está falando com você agora, é possível que as cadeias se quebrem, que seja desfeito as amarras para a glória do nome do Senhor. Então, quando toda a igreja ora ao Senhor, eu quero fazer um apelo em duas direções. Se você quer aceitar a Jesus, recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, esse é o momento, essa é a oportunidade. Se você quer se reconectar ao Senhor e entende que está mais distante do que já esteve outrora,
É hora de um retorno, é hora de um regresso, é hora de uma reconexão. Então, ou em uma ou em outra situação, se você quer tomar um compromisso com Deus nesse momento, eu te convido a se colocar em pé, aonde você estiver, e nós vamos orar agora. Eu quero orar por você, quer seja aceitando Jesus, quer seja se reconectando com Ele. Deus abençoe. Mais alguém quer dizer, Senhor, olha, eu não quero andar distante. Eu não quero, Senhor Deus, estar despreparado para quando o Senhor vier. Eu quero, Senhor Deus, colocar a minha cabeça no travesseiro com tranquilidade e dizer, em paz me deito, logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Deus abençoe. Se mais alguém deseja, se coloque em pé agora. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração, aonde você estiver. Senhor, abençoa, Senhor Deus, a vida da nossa querida irmã Amanda, do nosso querido irmão João. Tua palavra, Senhor Deus, diz que há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Pai, uma das grandes virtudes, Senhor Deus, nossas é ter o coração sensível e quebrantado ao teu amor. Às vezes, Senhor Deus, até mesmo a tua repreensão, Senhor Deus. Porque a tua palavra diz, Senhor Deus, que quando ela não chega e ela não é motivo de alegria. Mas o fruto dela, Senhor Deus, é um fruto abençoador, porque traz paz, traz crescimento. Então, Pai, que a tua bênção esteja sobre a vida desses irmãos e sobre a vida de toda a igreja, Pai. E que nenhum de nós, Senhor Deus, concilie o dia de hoje sem fazer uma seríssima reflexão sobre a nossa vida espiritual. Se conosco, Pai, nos abençoa em nome de Jesus. E agora, que o amor eterno do nosso Deus Pai, a graça e a misericórdia salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e a bendita consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre a tua vida. Vá em paz e que o Senhor Jesus te abençoe. Amém. Deus abençoe, irmãos.